Shavuot a todos, a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 16. Lucas 16, a partir do versículo 16. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos por todas as tuas bênçãos, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco esta noite. No nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos sentar, irmãos. Eu quero ler. Que versão que você colocou aqui, João? Põe o versículo 16 para mim, por favor. Está igual ao que eu li? A lei e os profetas está melhor do que a minha, que diz profetizaram até João. Ok. Tudo bem, aqui não dá a impressão que terminaram, mas a minha está duraram, está igual a sua agora. São questões de versões. Mas, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui de pronto um problema no texto que nós acabamos de ler. Olha só a grande contradição desta leitura nesses dois versículos. Porque muitas pessoas baseiam em textos como esse do versículo 16 para dizer que a lei de Deus terminou em João. Não é isso? Porém, nós acabamos de ler um versículo aqui que, Lucas, ele escreve: a lei e os profetas, na minha Bíblia, duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E no versículo seguinte, ele diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas dizendo que Yeshua falou isso. Na sequência. E sim, ok, eu concordo, eu acredito que ele falou isso. Mas eu quero trazer para os irmãos que há uma contradição aqui, que se a lei durou até João e ela não vale mais, ela caiu. Como que Yeshua diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei? Será que é porque ele não disse que a lei caiu? E é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Eu tenho uma versão aqui, que é a versão do David Stern. Na versão do David Stern diz assim: até João havia a lei e os profetas. Desde então foram proclamadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecer que se tornar vazio um traço de uma letra da Torá, da lei. E, meus irmãos, esta leitura faz mais lógica. Por quê? Porque, meus irmãos, o que é que Yeshua estava dizendo? Por que ele falou dessa forma aqui, olha? A lei e os profetas, eu vou ler como eu entendo que ela seja, profetizaram até João, até porque na NVI está profetizaram, né, João? Você colocou ali, isso. Então, profetizaram até João. Aqui não diz até duraram, na minha versão diz duraram, tá? Profetizaram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Primeira coisa que Yeshua, quando ele vem, as primeiras palavras dele lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17, Jesus fala assim, ó: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. O que é que Yeshua está dizendo? O que João estava profetizando? O que os profetas profetizaram? O que Moisés profetizou? Quando fala a lei, está falando de Moisés. Moisés diz, ele profetiza acerca da vinda de Yeshua. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Isso também está em Atos, capítulo 3, versículo 22.
Pode abrir o de Atos 3:22. Pedro, na Porta Formosa, pregando para uma multidão de 5.000 pessoas, ele cita Deuteronômio 18:15, falando: Moisés disse a respeito dele, de Yeshua, que Deus suscitaria um profeta semelhante a ele. Hoje eu vi a irmã falar aqui que Moisés, ele é um tipo de Messias, ou foi o irmão de manhã que falou isso? Porque ele foi lá e resgatou o povo do Egito, e Yeshua nos resgata da escravidão do pecado e nos leva para a vida eterna, para a salvação, para tomar posse de um reino que dura para sempre, do descendente de Davi. Seu reino é um reino eterno, que nunca passará, para fazer parte desse reino. E Moisés, ele diz que viria o Messias, e ele profetiza para o povo de Israel, mas ele já fala de momentos em que o gentio que se aproximasse do Senhor, ele seria aceito no meio do povo de Israel, na aliança. Quando eu falo Israel, lembra da aliança que Deus fez com Israel. Interessante que Paulo, quando fala aos Efésios, lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, este põe na tela, por favor. Efésios 2:12. Olha como Paulo fala para os efésios gentios. Efésios 2:12. Olha só. Vou ler do 11, tá? Portanto, lembrai-vos de que vós, gentios, outrora erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Naquele tempo, estáveis sem o Mashiach, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Como gentil, nós estamos separados das promessas e das alianças, porque as alianças são para Israel. Não rejeite Israel, não. Sem Deus no mundo. Aí ele continua. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, substituíram Israel. É isso que falou? Foram inseridos, chegaram perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a barreira da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar de si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa lei de mandamentos aqui, que consistia em ordenanças, ele está falando dos dogmas, ok? Paulo falando para os Efésios, quem está longe de Israel está longe das alianças, quem está longe da Torá, ok? Se Paulo estivesse falando da lei mesmo aqui, eu até desconsideraria Paulo, porque nós lemos antes aqui Jesus falando, e o que Jesus fala teria mais valor, mas Paulo aqui não está sendo contra a lei, ele está falando de alguns dogmas que entraram depois. E eu não vou entrar aqui agora no mérito, porque demandaria tempo e nós perderíamos o foco da nossa mensagem. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus, ele nos diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Versículo 17 do capítulo 16 de Lucas. Paulo diz que nós fomos inseridos nesta aliança e nós agora fazemos parte. O que acontecia? O que os profetas profetizaram até João Batista? A vinda do Messias. Moisés profetizou a vinda do Messias. Os profetas profetizaram a vinda do Messias. A vinda de um rei cujo reino dura para sempre. Então até João Batista era esta a profecia. E desde então,
desde João Batista, todo homem. Olha só que agora ele já incluiu o mundo inteiro, não apenas o povo judeu. Todo homem emprega esforço para entrar nele. Aqui emprega força, dá a impressão que está rompendo a barreira, né? Todo homem se esforça para entrar no reino de Deus. E como é isso? Como é esse se esforçar? Ora, meus irmãos, veja bem, nós não conhecíamos a Torá. Nós achávamos que era só acreditar, amém, aleluia, e a salvação viria. Nós não sabíamos, e agora nós passamos a saber. Veja, lá em Mateus, capítulo 7, no versículo 21 em diante, está falando de salvação, de quem é que vai entrar no reino do Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que é isso? É esforço. Fazer a vontade do Pai é esforço. É eu conheço a vontade do Pai, então agora eu começo a desempenhar um esforço para entrar no reino. Estão entendendo isso? Eu começo a fazer força. Desde então, todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Porque veja bem, quando Yeshua fala assim, o reino de Deus está no meio de vós, o que ele está dizendo? Depois lá em Lucas, deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Lucas 17, 21. Olha só, no 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu, o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós, betorreino. Quando o Senhor mandou fazer a arca, ele falou, faça uma arca para que eu habite dentro deles, não dentro da arca. Faça o tabernáculo para que eu habite dentro deles, dentro de nós. Sempre foi o desejo do Senhor habitar dentro de você. Você é templo de habitação do Espírito do Eterno. Se você andar de acordo com a palavra dele. Então sempre foi esse o projeto de nós termos a lei de Deus no nosso coração e fazermos não por ordenanças externas. Veja, as tábuas da lei, escritas em pedras, eram externas. Estavam lá dentro dentro da arca. As tábuas da lei eram um objeto externo que estava dentro da arca. Mas Deus queria escrever a sua lei não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. É por isso que ele fala lá em Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha aliança no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. É isto que os profetas profetizaram. Profetizou que o Senhor ia fazer com que a lei dele fosse para dentro do nosso coração. Você, como sendo a arca de Deus, você tendo dentro de você, não escrito em tábuas de pedra, com dureza, frieza, mas dentro do teu coração a palavra de Deus. Então por isso o homem emprega esforço, por quê? Porque não é mais uma instrução externa, que diz assim, faça isso, faça aquilo, faça assim, não faça isso, não faça aquilo, orientação apenas externa. Mas você mesmo, dentro de você, você vai ter a Torá e você vai querer fazer por amor. E você vai querer viver a Torá. E você vai querer que ela vá te mudando por dentro, não apenas por uma instrução de alguém que do lado de fora fica falando para você o que você deve e o que você não deve fazer. A Torá escrita no seu
coração. E é isso que nós precisamos fazer, precisamos viver. Precisamos viver a Torá, precisamos empregar esforço. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Eu vi hoje a irmã glorificando o Senhor aqui, justamente porque o Senhor, amar a pessoa, o meu amigo é fácil, né? Não é isso? Amar a pessoa que está do meu lado, que só me faz o... É muito fácil. Falar é muito fácil, para fazer. Agora, Yeshua diz: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Porque se vocês amarem apenas os vossos amigos, que mérito você tem? Qualquer um faz isso. Então veja bem, essa é a Torá, é isso que o Senhor veio colocar no nosso coração. Você é templo de habitação do Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno. E o Senhor, Ele quer que nós façamos esforço. Esforça para entrar no reino de Deus. Aí começa a fazer sentido, então, o versículo 17. Porque se o que ele está dizendo é que Moisés, a lei, e os profetas, até João, profetizaram sobre o quê? Sobre a vinda do Messias. Aí o Messias, que tem uma função, e a função dele é de fazer você voltar para o eterno. Quer ver? Mateus capítulo 12. Mateus 12, 18, fazendo ali alusão a Isaías 42, está escrito assim em Mateus 12, 18: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em que minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo. E em seu nome os gentios esperarão. Olha a função dele, trazer para os gentios o que? O juízo. E o que é o juízo? Juízo é a lei de Deus. É a Torá do Senhor, é o juízo. Aliás, no hebraico lá, essa parte de juízo está escrito mishpat. Ok? Fazer triunfar a lei de Deus. O juízo. Aonde? Como é que ela triunfa? Como que a Torá triunfa? Ele veio escrever a Torá no seu coração. O reino está dentro de vós. Você vai cumprir a Torá, não apenas por ordenança externa que alguém te falou, mas você vai reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz, por você, que ele veio, e eu volto a dizer, ele não queria morrer na cruz. Tanto ele não queria, que ele pede: Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele aceita o sacrifício. Ele aceita. Mas ele não queria. Quem é que queria passar por isso, irmãos? Humilhação, apanhando, sofrendo, derramando sangue. Mas ele aceitou, por amor de mim, por amor de cada um dos irmãos, por amor de você. Então, quando a gente vê esse tão grande amor, quando a gente vê que ele, sendo quem é, que não precisava passar pelo que passou, vai para a cruz, vai ser humilhado, vai passar pela via dolorosa, para que eu e você possa ter vida, então a gratidão no seu coração tem que ser muito grande. Você tem que amar Jesus. Você tem que amar Yeshua. Você tem que reconhecer o sacrifício dele. E aí você vai falar assim: o que foi que Yeshua mandou fazer? Ah, ele falou que quem vai entrar no reino
é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mateus 7, 21 em diante. Ele falou, toda vez que ele operava e ele perdoava alguém, ele dizia, vai e não peques mais. Eu quero saber o que é pecado, porque eu não quero pecar mais. Ah, o que é pecado? Pecado, João fala, lá nas cartas de João, pecado é a transgressão da lei. Paulo também fala isso. Não conheceria pecado se a lei não dissesse, é pecado. Então, pecado que determina o que é pecado é a lei, que a lei diz para você fazer. Se você faz, você não comete pecado. Se você não faz, você peca, se transgride. É a transgressão da lei. Então, como Jesus morreu por mim, como Yeshua morreu por mim, como ele se entregou, eu amo tanto que aquilo que ele falou eu quero viver. Olha a lei escrita no teu coração. Olha você agora transbordando a lei de dentro para fora. Não é por orientação externa. Congregar é bom, irmãos. É mandamento congregar. Porque congregando nós meditamos, congregando nós aprendemos, congregando nós temos a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. Congregar é mandamento, tem que congregar sim. Mas eu quero dizer, então não é que a gente não aprende com os irmãos, aprende, eu aprendo com os irmãos e os irmãos aprendem também, não é assim? Então é uma troca de conhecimento, a gente vai se aprendendo, fazemos parte do mesmo corpo, cujo cabeça é o Mashiach. Então veja bem, congregar é bom, nós precisamos congregar, mas o que eu quero que os irmãos entendam, ele veio para derramar o seu sangue por nós, então nós temos que amá-lo tanto, ao ponto de querer cumprir a lei de Deus, ao ponto de querer conhecer a lei de Deus, ao ponto de querer fazer parte do seu reino. Então, com a lei escrita no meu coração, quando vier as bodas do Cordeiro, que o Senhor nos chamar, nós vamos estar ali preparados para participar com as vestes nupciais, para podermos participar das bodas do Cordeiro, que é o que nós almejamos. A lei escrita no seu coração. Papel de Yeshua. É por isso que no versículo 17 de Lucas, ele está dizendo aqui, ó, mesmo ele tendo dito da forma que está escrito aqui, que profetizaram até João, se você entender que profetizou acerca dele até João, aí vai fazer sentido o versículo 17, porque ele fala, você vai se esforçar? É isso aí, se esforça mesmo. Coloca a lei de Deus no seu coração, sabe por quê? Porque é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então você tem que cumprir ela. O seu esforço está em cumprir a lei de Deus, crendo em Yeshua, crendo em Jesus, aceitando o sacrifício dele, aceitando que ele te chamou a tal ponto de se entregar, de se esvaziar, de ser o sacrifício vivo pela tua vida. Crendo em Yeshua e obedecendo aquilo que ele falou, lutando para não pecar mais, lutando para viver a Torá, lutando para ser templo de habitação do Espírito Santo. E eu quero concluir essa mensagem mostrando para os irmãos que Yeshua veio, lembrando, porque eu já falei aos irmãos que Yeshua veio para nos incluir na aliança. Para nos incluir. Eu li Efésios lá justamente para mostrar isso para os irmãos. Antes, nós estávamos distante da aliança, sem Deus no mundo. Estávamos distantes, mas agora, no Mashiach, nós chegamos perto. Ele veio nos incluir. Nós lemos Mateus 12, que ele veio fazer com que o juízo triunfasse, incluir os gentios na justiça. Ele veio abrir para nós a possibilidade de participarmos da mesma aliança com Israel. E nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar. Todo homem emprega esforço para entrar no reino de Deus. E o próprio Senhor fala aqui, através da escrita de Lucas,
que a Torá não vai passar. Portanto, meus irmãos, nos esforcemos. Reconheçamos que Jesus te amou. Ele te ama. E Ele te amou a tal ponto de se oferecer como sacrifício. Semana passada eu falei da tentação que Yeshua teve. O adversário tentou impedir. Na tentação dos 40 dias lá. O adversário tentou que Yeshua acabasse com aquilo antes do sacrifício. Olha, se tu és o Filho de Deus, não está escrito que eu sou a serpente? Eu estou aqui. Faz aí. Esmaga a cabeça. Salmo 91. Versículo seguinte. Daquele que fala assim, prostre diante de mim, porque está escrito, dar a ordem a teus anjos a teu respeito. No versículo seguinte diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás o pé à serpente. O seguinte. E o adversário vai lá e fala para Yeshua isso. Ele foi tentado a não passar pela morte, mas ele resistiu. Ele resistiu por amor. Ele resistiu porque ele foi fiel ao Pai, fiel até a morte e morte de cruz, por amor. E é esse amor que nos permite fazer parte deste povo que vai herdar a eternidade, que nos permite termos as nossas vestes nupciais reservadas para as bodas do Cordeiro, que Ele mesmo tem preparado para no momento certo nós estarmos com o Senhor na eternidade. Que nós possamos conhecer a palavra do Senhor e nos esforçar um pouco mais para entrar no reino de Deus, aplicando a Torá nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.